Saudações, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Ubuntu Olhar Africano. Hoje temos como tema a influência dos sistemas tradicionais africanos na governação. E para melhor debate e análise, temos cá nos estúdios do XM o nosso convidado, ele que é historiador e docente universitário. Estou a falar do Dr. Raul Matsimbi, que desde já passo a saudá-lo. Doutor, seja bem-vindo ao nosso programa Ubuntu Olhar Africano, aqui no XM. Muito obrigado. Vou falar sobre esses aspectos que normalmente são as nossas vivências. O que marca o dia a dia, mas no início vou começar por historiar, tentar colocar as balizas daquilo que nós vamos tratar, que são as nossas sociedades que são influenciadas pelo poder, pela política ocidental, como uma imposição. Exato. Nós somos um povo banto que veio da África Ocidental, não é? Uns dizem África Ocidental, outros dizem África Equatorial, mas que com as novas tecnologias, que são a metalurgia do ferro e a prática da agricultura, criaram a sedentarização. As populações começaram-se a estabelecer em lugares fixos, o que criou condições para o surgimento das comunidades linhageiras, que são a base das primeiras sociedades organizadas em termos políticos. Exato. Então houve um estabelecimento de um certo poder. Sim. Doutor Raul, nós temos aqui como tema a influência dos sistemas tradicionais na governação. Esse que é o nosso tema. Mas primeiro pedir que contextualizasse, no sentido de perceber, estabelecer uma diferença entre os sistemas tradicionais de governação africana e aqueles que são os modernos. Primeiro só para... De uma maneira geral, é muito simples fazer essa distinção, não é? O poder tradicional é muito mais consuetudinário ou costumeiro, não é? Do que um poder escrito, não é? Enquanto que o poder ocidental, ou a chamada democracia, tem as suas origens fora do continente africano, fora da região em que nos encontramos. Nesse sentido, torna-se um pouco difícil aplicar na íntegra o poder ocidental, não é? A forma de governação ocidental. Mas como o mundo já está muito conectado, sempre há essa interferência. Mas para poder explicar muito bem esta situação, é que nós, em termos da própria trajetória, principalmente dos países africanos, que há pouco tempo saíram da colonização. Quando nós dizemos pouco tempo, não falamos em alguns anos. 50 anos é pouco tempo para a evolução de um poder político numa determinada região. Então, sempre o poder tradicional vai se impor em relação àquilo que veio de fora. Porque transmitir de uma geração para outra uma nova modalidade torna-se muito difícil, não é? Às vezes é alguém que proclamou a independência há 50 anos e ainda está no poder. Então, é difícil uma pessoa que estudou no Ocidente, em universidades renomadas, Harvard, ou Oxford, ou Cambridge, possa mudar de um momento para o outro, porque não é uma mudança automática, porque tem as suas bases. Não quer dizer que o poder tradicional não seja bom, não é? Mas também não quer dizer que o poder ocidental não seja bom. Mas nós vamos encontrar uma fusão, não é? Aquilo que é bom de um lado vai emprestar à outra parte, não abandonando. Por exemplo, o poder tradicional é bom para as sociedades modernas, porque transmite aquilo que é útil, que é a vivência do povo. Então,
para um assunto mais adiante, posso dizer que não tem a ver, não como conclusão, não é o que eu estou a dizer, o apego ao poder dos nossos líderes não tem nada a ver em relação ao poder tradicional. Percebe-se. E, Dr. Matsimbe, olhando para esses dois sistemas de governação, o modelo tradicional africano e o Ocidente que é nos imposto, que desafios se impõem aos líderes africanos, do seu ponto de vista? Bem, vou começar só por dar um exemplo, não é? Serão exemplos um pouco separados. Nos anos 40, não é? O Botsuana, que se chamava Bechuanaland, era um protetorado inglês. Então, tinha lá um rei. O sistema de administração britânica era uma administração indireta, que não interferia no modelo de governação a nível local. Então, o filho do rei, não é, foi estudar em Londres, o Seretse Khama, que se tornou o primeiro presidente do Botsuana. Sim, sim. Então, ele tinha que ir estudar, fazer o direito e voltar para casar segundo os métodos tradicionais. Mas, chegado lá, ele pediu asilo. E dentro da própria Inglaterra, ele criou condições para vir proclamar a independência. Mas o Botsuana ainda continua com esse modelo. É certo que o filho dele, o filho do primeiro presidente, também se tornou o presidente, o Ian Khama, não é? Mas temos outros exemplos, o caso da África do Sul, que existe até monarquias dentro da própria África do Sul. Quer dizer, é a preservação, não é, de um sistema tradicional dentro do sistema moderno. Mas o cerne da questão seria entender em termos de aplicar a democracia na íntegra. Quer dizer, quando nós falamos da democracia, também tem as suas imperfeições. Como, por exemplo, na própria Grécia, que é a origem do sistema democrático, não era perfeito, porque os escravos não participavam, não é? Aliás, ainda se aplicava a escravatura, por causa da sua dimensão, não é? Do Império Grego. Então, podemos encontrar, por exemplo, há quem diz que a maior democracia do mundo é a Índia, não é? Porque durante um mês se realizam eleições. Mas também temos alguns aspectos tradicionais. A Índia é uma sociedade de castas, em que um já sabe se enquadrar no seu lugar. Por isso, às vezes, pode o sistema tradicional não interferir no sistema moderno, no sistema democrático. Mas para o nosso caso, neste caso do continente africano, é que é uma imposição. E isto faz com que não se observem as regras, não é? Mais uma vez, digo que nós temos pouco tempo de independência, mas seria muito difícil, não é? Talvez estudar caso a caso, que em alguns países o sistema democrático é um falhanço. Quer dizer, quando eu digo democracia, é que muitas das vezes já tivemos democracias populares, como o caso de o povo é que manda, mas sempre era um partido único. Depois tivemos a abertura, mas as próprias pessoas que fizeram a abertura, muitas das vezes se apegam ao poder. Tudo bem. E, pelo que eu percebi, é possível que os dois modelos ocidentais e aquilo que é a forma de governação dos africanos caminhem em paralelo, ou tinha que ter uma outra forma diferente, do seu ponto de vista? Podem caminhar paralelamente, assim como a outra questão, mas vamos lá ver. Uma nação, não é, tem que ter alguns aspectos. Não é? Pode ser um único povo, mas para o nosso caso nós somos um multinacional. Não é? Quer dizer, as etnias, as diversas línguas, não é? Tudo isso cria problemas para a aplicação de um certo sistema, não é? Por exemplo, quando nós falamos de comunidades linhageiras, não é? Temos a região norte, que ainda tem o sistema de linhagem matrilinear, embora o peso não seja tão notório, e a região sul, não é? Temos a linhagem patrilinear, não é? Que se impõe, não é? Em relação às mulheres, não é? Então, tudo isso
cria dificuldades para a aplicação de um certo poder. Por exemplo, o poder tradicional tem que se impor, e quem tem um poder numa certa comunidade, não é? Acha que tem que ser perpétuo, não é? E torna-se um pouco difícil dizer com retidão que as coisas são assim, mas talvez seja um caso. Dei o exemplo de Moçambique, mas podia dar o exemplo de um país com uma etnia, não é? Porque às vezes, quando nós falamos de poder, não é? Pode ser um poder tradicional, há o poder social, não é? E há o poder econômico, não é? Quando se fala já de um poder, já num amplo, não é, de uma nação, há o poder militar e há o poder político, não é? Mas o poder social seria uma questão de reconhecimento dos líderes. Mas esse mesmo líder, quando ascende a uma certa posição, ganha um certo poder político, se impõe e acha que pode se perpetuar. Então, isso também cria outros problemas. Então, podemos afirmar que a natureza, a origem, aquilo que é a identidade africana, nada justifica esse debate de termos modelos africanos de governação ou ocidentais. Não há nenhum choque, do seu ponto de vista, ou nem por isso, doutor Raul Matsini. É o seguinte, pode ser num sentido, não é? Mas nós não somos uma ilha, não é? A nível global, não é? E sempre a nossa forma de governação é observada. É por isso que em alguns há o chamado afrobarômetro, não é? Quer dizer, a maneira como nós governamos, vamos merecer aprovação ou desaprovação. Nós podíamos até acharmos que as coisas são assim se alguém não nos impusesse de fora, não é? Exato. Desde a aplicação de sanções, porque não estamos a aplicar bem o modelo, não é? As sanções mas as sanções não só se aplicam aos países africanos, como mesmo em relação aos países europeus que fazem parte da União Europeia. Eles aplicam, porque essa situação tem observação dos outros que sempre têm um poder acima de nós. Não é? Mas para o nosso caso, poderia até não interferir nesses aspectos de governação se não houvesse pessoas que estudam outras formas de governação em outros países. Não é? Porque dentro de uma comunidade, não é, como a base de um certo poder, nós vamos encontrar que achamos que era pouco. Então, subimos a um certo nível, por exemplo, em termos de autarquias, em termos do parlamento e outros aspectos. Não é? Então, tudo isso acaba já criando certos problemas. Percebe-se. Interessante a sua análise. E como é que olha para a questão das teorias que defendem uma África mais aberta e que possa albergar modelos sofisticados para questões de governação e, para falar de democracia, entre tantos outros que nós conhecemos? Há essas teorias que dizem que a África tem que ser aberta para poder albergar as supostas democracias que fazem bem para os Estados e tudo mais. E acha tal intenção que pode ser possível, é execuível, olhando bem para aquilo que é a natureza do africano em si. Eu não quero desassociar o nosso debate em relação à identidade do africano, à forma de governação. O africano sempre bebeu aquela forma de governação, por mais que tenha vindo o colono, não é? Impor a sua forma de ser e estar na política, mas tem aquelas raízes africanas que dificilmente os africanos se desapegam delas. É possível mesmo ter uma África tão aberta e que os modelos europeus possam florescer nos países africanos? Bem, esta situação, só que em alguns casos isso está sendo aplicado, não é? Por exemplo, depois da Constituição, não é, de 1990, não é? Bem, vou voltar um pouco atrás só para mostrar. Depois, antes da independência, havia os chamados régulos, não é? Que foi uma tentativa do governo colonial
estabelecer um contacto entre as populações que eram os indígenas na classificação colonial e o sistema, não é? O sistema colonial em tanto que tal. Então existiam os régulos. Então alcançamos a independência em 1977, o terceiro congresso, não é, optou por um sistema socialista. Então todos aqueles que eram régulos, não é, foram maltratados, não é? Posso dizer entre aspas maltratados. Mas depois veio a guerra, muitos problemas, não é? E alguns, não é, aliaram-se à contra-revolução, não é? Os que escaparam. Mas depois da Constituição de 1990, criou-se a Ministério da Administração Estatal, o PROL, Programa de Reforma dos Órgãos Locais, quer dizer, pegou-se no régulo e transformou-se em líder comunitário. Então, isto é uma forma de poder, de um poder local, na base, não é? Então, quem são essas pessoas? Alguns líderes são locais, outros nem tanto, que pode ser uma pessoa de esbuto, mas que tem uma certa, não é, representação ao nível da comunidade, então ele vai exercer aquele cargo de líder comunitário. Então, à base, isso está a acontecer. Mas, para outras situações, torna-se um pouco difícil, não é? Porque é muito mais para resolver algumas questões locais. Mas, em termos, não é? Não posso dar o exemplo de Moçambique pelo fato de Moçambique, alguém pode questionar a sua democracia porque sempre foi o mesmo partido que está no poder. Mas em outros casos, como por exemplo em Cabo Verde ou na Guiné-Bissau, não posso dar exemplo de outros países porque não conheço, em que houve alternância de poder. Não é? Então, isto também pode mudar alguma coisa. Mais ou menos. Tudo bem. E, doutor, aqui a questão que não quer se calar é: há ou não influência desses dois poderes naquilo que é a governação? Para podermos partir para outras questões que também estão no KDC, mas eu mesmo queria saber: há ou não essa influência do sistema de tradições africanos para com os modernos? Os nossos líderes normalmente têm a sua origem social, não é? O apego à política é uma questão da atualidade, mas sempre tem as suas origens. Nasceu numa aldeia recôndita, ou pode ter sido nascido numa zona urbana, pode ter sido filho de uma pessoa influente, não é? De uma maneira geral, há influência. Vou dar o exemplo do Costa de Marfim, um país que a França, quando preferiu, aceitou conceder independência. O primeiro presidente, o Félix Houphouët-Boigny, não é? Proclamou a independência e foi até ao fim. Os Camarões, o Paulo Biya, não é? Não foi quem proclamou a independência, sim, mas já está há mais de 40 anos no poder e está doente. Estou a falar da África Negra, não é? Mas tivemos o caso da Argélia, não é? Que o presidente, mesmo doente, não é, concorreu às eleições num sistema democrático, porque existiram as primaveras árabes. Naqueles países, alguns não se declaram como monarquias, mas praticamente é o sistema monárquico, porque se não é ele que é pai, o filho, não é, vai suceder. Então, apesar de terem estudado em universidades europeias e americanas e trazerem abordagens da democracia, muitas das vezes, há influência do poder tradicional. Exato. E o professor Matsime lida com questões de história já há muitos anos, conheço muito bem, fala com muita propriedade. E não acha que esse não será o momento da África inteira estudar um outro modelo que se adeque àquilo que é a realidade africana para que simplesmente não seja democracia? Não acha que isso
traria um equilíbrio na forma de governação? Bem, isso já existia, já existia. Quando nós falamos de poder, o que é poder? Não é a capacidade de liderar, de criar soberania. Mas temos o poder econômico. Cada um dos poderes, dos diversos poderes que existem, não é, criam essa capacidade de governação. Tu não vais ter um certo poder sem uma capacidade militar, não é? Nem continuar a ter poder sem capacidade econômica. O que nós assistimos é um país se desfazer, ou porque a maior parte deles são imigrantes, saem para outros países, ou cria-se um caos, não é? Não vou dar o exemplo de um país africano, mas o Haiti, que é a África fora de África, é um caos, não existe nenhum poder, não é? Não há política, não há economia, não há sociedade, não é? Mas o exemplo que eu queria dar é o exemplo da Etiópia. A Etiópia, tu podes ter um poder em termos de soberania por métodos filosóficos, convencer a pessoa, mas também tem que complementar com a estabilidade econômica. A Etiópia foi um império, a chamada Abissínia, não é? O país dos Rás, não é? O Raj é o título que se dá ao rei. O que aconteceu? Até reclamou na Conferência de Berlim, porque queria também um pedaço de África, mesmo estando em África, mas foi excluído. As pessoas gostavam de fazerem parte do Império. Da mesma maneira que, na época do Império Romano, todos queriam fazer parte do Império Romano. Não é? Então, para o caso do continente africano, é pensável que isso possa acontecer. Okay. Um novo modelo de governação que não seja a democracia, que respeite a tradição dos povos, tanto dos povos com uma etnia, como dos povos com várias etnias como o nosso, não é? Dependendo da dimensão do país, da diversidade, da riqueza, não é? Temos o exemplo dos Estados Unidos, que é uma federação, mas nós sabemos que Estados Unidos são os europeus que foram para a América, não é? Então, nós temos a nossa origem aqui, o que significa que podemos ter um outro modelo de governação. Percebe-se. Dr. Matsembe, caminhamos mesmo a passos largos para o fim do nosso programa, mas primeiro gostaria que comentasse uma outra questão que tem martelado as pessoas, que é a questão dos líderes africanos que permanecem por muitos anos no poder e acabarem sendo associados à questão da riqueza. No seu ponto de vista, não acha que seria esse o motivo que faz com que o africano não queira largar o poder, por mais que haja eleições que confirme um candidato como vencedor, mas há sempre depois tensões pós-eleitorais, porque está no poder há 20, 15 anos ou mais, as pessoas sempre associam isso à questão da riqueza. Gostaria de comentar um pouco sobre esse ponto. Até pode não ser isso, não é? Porque o poder, muitas das vezes, nem sempre tem a ver. É a imposição de um indivíduo sobre um grupo de pessoas, não é? O poder, às vezes, sente-se, não é? Mas, voltando um pouco para o assunto de apego ao poder, eu falei da Etiópia, mas podia também falar da Libéria. A Libéria foi uma parte da Serra Leoa comprada pela Sociedade Americana de Colonização, não é? Para albergar os escravos libertos. Quando houve o boom econômico dos Estados Unidos, os escravos já não... Depois de se abolir, porque podemos não dizer que a abolição da escravatura foi uma questão humanitária. Foi uma questão de se livrarem dos escravos. Então, uma parte dos escravos, mais de 100 mil escravos, foram para a Libéria. Então, um dos presidentes, não é? Criou a chamada... ganhar sem legitimidade, encher as urnas, não é? Quer dizer, numa população de 27 mil habitantes, eram 300 mil votos, não é? Então ele ganhou.
Então, pode não ser uma questão, porque quem era esse? Era um ex-escravo, era um que estava nos Estados Unidos, não era efetivamente africano que tinha nascido aí. Era descendente de escravo nos Estados Unidos da América. Não é? Agora, a questão da riqueza não é, pode de uma maneira um pouco mais acima do que isso. Não é ele que quer ser rico. São as pessoas que estão à volta dele. Responde à ansiedade das pessoas que estão à volta. Porque ele tem mordomias. Depois de cessar, ele sempre vai continuar com os benefícios de quem já governou. Não é? Então, mas também podemos voltar um pouco em relação a quem que representa essa pessoa, esse líder que quer se perpetuar no poder. Ser líder tem que ter características, não é? O Maquiavel diz que o poder, não é, tem que estar com um cunho de meter medo às pessoas. E nem todas as pessoas. Uma pessoa com um bom coração não faria aquilo que muitas pessoas que ficam no poder fariam. Não é? Então, ele responde a um grupo de pessoas. Pode ser um grupo social, não é, de pessoas, por exemplo, de uma camada social letrada, acadêmica, ou um grupo de políticos, ou um grupo tribal. E não é de admirar que sempre que alguém ascende ao poder, sempre emerge uma classe econômica, não é, uma classe social diferente daquela que estava anteriormente. Então, de uma maneira geral, está um pouco mais acima do que ele acha que é para o enriquecimento pessoal. Há exemplos de pessoas que se enriquecem, que são os filhos, mas sempre são acompanhados por um outro grupo, porque ele sozinho poderia ter problemas. Então, sempre há essa situação. Mas, muitas das vezes, é a ganância do próprio homem, porque muitas das vezes a riqueza que a pessoa acumula nem chega, não é para o uso, não é? Nem para 4 gerações depois ele conseguiria acabar. Exato. E mesmo em jeito de comentário, estamos num momento sensível no nosso país, depois das eleições. Há essa situação, não aceitação dos resultados e praticamente isso enquadra-se um pouco naquilo que está a ser o nosso tema agora. Queria que fizesse um comentário em relação àquilo que está a acontecer atualmente no país. Bem, seria apenas um comentário. Sim, não é? sim, é um comentário. Quer dizer, é o seguinte, é muito difícil dizer exatamente porque o poder às vezes vicia, não é? Tal como disse, um grupo de pessoas que acha que pode perder certos benefícios. Quer dizer, para quem pensa, por exemplo, há potências que pensam, não é, que daqui a 2040, não é, alguns já estão a usar, por exemplo, carros a hidrogênio, ou carros elétricos, carros voadores. Então, deixar o poder seria muito difícil. Isso iria afetar bastante, não é? Quer dizer, é uma questão de cultura das pessoas, não é? Porque muitas das vezes, quando nós definimos que o poder é a capacidade de liderar, é que se você não sabe liderar, sempre vai ter problemas, não é? Você vai ser contestado, não é? Mas torna-se muito difícil porque como o voto é secreto, e como se fez campanha e sempre houve molduras, tanto de um como do outro lado, e houve quem não teve capacidade de ir para outros lados, então pode-se dizer que quem ganhou, ganhou efetivamente porque teve mais desempenho na campanha eleitoral. Mas podia perder porque, se calhar, o trabalho dele como líder é fraco. É fraco pelo fato de o grupo que lhe representa não mostra mudanças, não é? O professor Dr. Severino Ngwenya falou uma vez que enquanto nós nos digladiamos com pequenos problemas que seriam fáceis de resolver, outros estão a tentar conquistar Júpiter, estão a dividir talhões na Lua, não é? Então, se um líder não é capaz de resolver uma ponte que se estraga por causa depois de uma intempérie,
Então esta pessoa não está a saber liderar. E às vezes a pessoa, não é punida pelo voto, mas o poder sempre vicia. Dizia Samora Machel, não é? Na ilha de Moçambique, antes da independência, uma turista portuguesa queria que um africano lhe puxasse de riquechó. E tínhamos aquele fervor de que os colonos nos maltrataram. Então queixou que eu quero que alguém me puxe por riquechó, mas estão a negar. Diz que a senhora tem o direito de ser puxada por riquechó, mas não por um moçambicano, não é? Então é essa a questão, não é? É em termos de comentário. Exato. Pedi-me que fizesse um comentário. E últimas considerações em volta daquilo que foi o nosso debate, para fecharmos o programa. Eu só posso dizer que é melhor que sociólogos, historiadores, filósofos sejam convidados, não é, que dêem o seu contributo, não é, acerca deste tema e que haja mais estudos acerca da governação ocidental versus poder tradicional. Percebe-se. Dr. Raul, agradecer a sua presença e esperamos contar consigo mais vezes. Essa é a nossa casa, mas sempre irá nos honrar com a sua presença. E para o caro telespectador, dizer que hoje paramos por aqui, com promessas de cá estarmos de volta na próxima quarta-feira. Continue acompanhando a outra programação do nosso canal XM. Até lá!